mais. Feche os teus olhos mais uma vez. Que o Senhor continue crescendo. Que o Senhor continue aparecendo. E que o nosso ego, que o nosso eu diminua cada vez mais. Senhor, nos perdoe se em algum momento nós quisemos ser mais do que o Senhor. Se nós quisemos aparecer mais do que o Senhor, é necessário que o Senhor cresça, que nós diminuamos. Senhor, eu me coloco agora humildemente na Tua presença, reconhecendo todas as minhas limitações, reconhecendo a Tua soberania. O Senhor colocou essa palavra no meu coração para transmitir a cada um nesta noite. Que nada que há em mim, nada que venha de mim, impeça o propósito para o qual o Senhor a enviou. Que ela prospere naquilo para o qual o Senhor a enviou. Fala, Deus, toca-nos com brasa do altar. Que o nosso coração queime durante a ministração desta palavra. E caia por terra toda resistência, humana ou maligna. E a palavra encontre guarida
encontre lugar nos corações. Em nome de Jesus e para a glória dele, nós oramos em concordância. Por isso juntos dizemos amém. E tributamos um aplauso àquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Estejam assentados, queridos, por favor. A palavra desta noite tem o seguinte tema: tempo de renovação e esperança. Para que nós possamos entender o contexto, eu vou estar lendo daqui a pouco o livro de Zacarias, profeta Zacarias. 3 profetas foram levantados por Deus no chamado período pós-exílio ou pós-exílico. Israel, o povo de Deus, em algum momento, na verdade, em vários momentos, foram avisados por Deus que se eles não o obedecessem, eles seriam levados cativos. Só para entender um pouquinho, não gosto de ficar contando muita história, mas é importante às vezes entender o contexto. Israel, a nação de Israel era composta por 12 tribos. E 3 reis dominaram ou governaram, reinaram sobre as 12 tribos: Saul, Davi e Salomão. O filho de Salomão, Roboão, ele causa uma divisão. 10 tribos se afastam da família de Davi e 2 tribos permanecem: o reino do norte e o reino do sul. As 10 tribos formaram o reino do norte. E como Jerusalém, onde estava o templo, onde Deus era adorado, observe a importância da espiritualidade. Tudo isso aconteceu por causa da espiritualidade. O reino do norte não tinha onde adorar a Deus, porque o templo tinha ficado no reino do sul. Então Jeroboão, que dominou o reino do norte, põe um fundo musical, hein? Jeroboão que domina o reino do norte, ele fica com medo. Se o povo voltar para Jerusalém, eles acabam voltando a se submeter à família dos descendentes de Davi. Então ele cria postes ídolos, e eles começam a adorar ídolos, o reino do norte. Observe, a divisão foi política. Eles eram a nação de Israel, Deus não os tinha rejeitado, o problema foi humano. E nós temos, queridos, que aprender a discernir isso. Às vezes nós temos problema com pessoas e levamos isso para Deus, ficamos cobrando de Deus certas coisas que não compete a Ele. O nosso problema foi com humanos. É preciso ter esse discernimento. E ali aquelas 10 tribos então começam a se afastar, e Deus levanta profetas ano após ano dizendo: voltem-se para mim, se arrependam, não fiquem acreditando nessas coisas. E eles não deram ouvidos. E aí eles foram então dominados por uma outra nação que os assolou, que acabou com essas 10 tribos. E aí eles se misturaram. Os assírios, eles vieram, dominaram e levaram as coisas boas para a terra deles, da Síria, e trouxeram aquilo que é ruim para o reino do norte. Pessoas doentes, pessoas problemáticas. E o povo começou a se casar e descaracterizou. Mas lá embaixo, no reino do sul, 2 tribos, Judá e Benjamim, que acabou se tornando só Judá, permaneceram. Por isso que eles passaram a se chamar judeus, por causa da tribo de Judá. E aí então eles não aceitavam mais aquelas 10 tribos como israelitas, porque eles já haviam se misturado. Eles não eram mais, entre aspas, puros,
uma raça pura de israelitas. E eles foram então, como eu disse, destruídos por causa da idolatria. E agora os judeus, o reino do sul, debaixo da dinastia da família de Davi, eles começam também a errar. Eles começam a pecar, a cometer erros. E Deus envia profetas. Irmãos, às vezes a gente fala assim, mas que povo, né? Deus falava, Deus avisava. Mas não é assim conosco também muitas vezes? Também somos avisados, também somos alertados muitas vezes, mas não damos a devida atenção àquilo que Deus fala. E Deus então começa a falar com eles, fala: olha o que aconteceu com o pessoal do norte, olha o que aconteceu com eles. Mas eles diziam: eles lá se contaminaram, nós somos puros, conosco não vai acontecer nada. E para complicar a situação, num determinado momento, quando os mesmos assírios que dominaram o reino do norte vêm contra o reino do sul, e Senaqueribe invade Jerusalém, cerca Jerusalém, Deus intervém e ele não consegue dominar. E aí então isso fez com que os judeus crescessem mais ainda. Está vendo? Com a gente não aconteceu nada. Nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Às vezes a gente fica olhando para a vida dos outros e achando que Deus está punindo eles porque eles merecem. E às vezes nós estamos andando por caminhos errados também, e por enquanto não está acontecendo nada. Mas pode chegar uma hora que comece a acontecer. Precisamos atentar para isso também. E aí eles continuaram desobedecendo a Deus, se voltando para ídolos, para os deuses daquelas terras ali, porque toda nação tem seus deuses, e eles abandonam o Deus verdadeiro e ficam atrás de deuses falsos. Até que chega o dia em que um outro povo, não os assírios, mas os babilônios, invadem e dominam o reino do sul. E eles são então levados cativos para a Babilônia. E eles ficam ali 70 anos. 70 anos foram deportados, levados das suas terras, levados para a Babilônia. Eles destruíram o templo de Salomão. Eles destruíram Jerusalém. Jerusalém está assolada. E para o judeu, tanto Jerusalém, cidade, como o templo, era tudo para eles. 70 anos se passam. Deus havia falado que eles ficariam esse tempo lá, porque glória a Deus, Deus sabe todas as coisas. Amém? Deus sabe todas as coisas. 70 anos se passam e eles são permitidos retornarem para suas terras. Só que eles voltam, e o que eles encontram? Escombros, ruínas, a cidade assolada, o templo posto abaixo, aquele lindo templo de Salomão, que pessoas vinham de outras nações para conhecer o templo de Salomão. E agora tudo destruído. Um grupo é levado, primeiramente, sob o comando de um homem, um governador chamado Zorobabel, para iniciar o processo de reconstrução. É por isso que a palavra de hoje fala tempo de renovação e esperança. Quando eles voltam ali, eles veem a dificuldade de reconstruir, porque está tudo um monturo. Eles estavam acostumados, principalmente os mais velhos, porque eles ficaram 70 anos ali. Então quem tinha 15 anos quando foi deportado, estava com 85. Muitos que voltaram nasceram na Babilônia, não tinham conhecido Jerusalém em todo o seu esplendor, não tinham conhecido o templo. Mas muitos, principalmente os velhos, aquele povo vivia pachu, eles viviam 100, 110, 120 anos. Então eles se lembravam como era.
Eu acredito que isso podemos aplicar para a nossa vida. Talvez você olhe para a sua vida hoje e você vai achar que ela está em escombros, em ruínas. Quem sabe a sua vida emocional, quem sabe a sua vida conjugal, o seu casamento, quem sabe a sua vida profissional, talvez até a sua vida ministerial, ou quem sabe a sua vida espiritual. Você reconhece que não está naquele esplendor que quem sabe teve há tempos atrás. Mas o que Deus colocou no meu coração para falar para você, que hoje é um tempo de renovação e de esperança. Eu gosto de fundo musical, está muito baixo. O pessoal da mesa, não sei o que tem. Não sei se eu estou surdo, não estou ouvindo nada. De manhã está tudo aí um fundo musical para o pregador da manhã. Isso é discriminação. Só porque ele era branco? Protesto por racismo, hein? Ainda que é meu filho, né? Mas é branco, né? Puxou para a mamãe. O que eu estava falando, né? Brincadeira. Então, a palavra de hoje serve para você, que quem sabe está nessa situação. Então, 3 profetas são levantados: Ageu, Zacarias e Malaquias. Deus levanta esses profetas para animar o povo, para despertar o povo, porque não é fácil reconstruir, é mais fácil construir, embora haja dificuldades de se construir, mas reconstruir é mais complicado, porque a reconstrução fala que houve ruína, que houve destruição, e isso deixa marcas. E quando aquele povo, eu fico imaginando aqueles homens todos, né, voltando e olhando aquela situação, às vezes vem o desânimo, fala, nós não vamos conseguir. Quem sabe você olha para a sua situação hoje e fala, eu não sei se eu vou conseguir. Mas foi falado nesta manhã, milagre não compete a nós fazermos, milagre é atributo de Deus, amém? E eu tenho uma boa notícia para você: Deus quer fazer milagre na sua vida. Você crê nisso? Você recebe isso? Então aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome por isso. Aleluia! Glória a Deus! Então Deus levanta esses 3 profetas para pregar ao povo. Ageu e Zacarias caminharam juntos por um bom tempo, mas de repente no estudo que se faz, Ageu some do cenário e Zacarias permanece. Não sabemos se Ageu morreu, se ele foi embora de Jerusalém, mas durante um tempo Zacarias continua ali sozinho fazendo. E eu quero pegar um texto, um pequeno texto da palavra de Zacarias, para falar ao teu coração nesta noite. Então Zacarias 4, do 1 ao 10 diz assim, nós vamos versículo a versículo e fazendo a devida aplicação que o Senhor colocou no meu coração. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: depois o anjo que falava comigo, Zacarias está tendo visão. Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono. Então a primeira coisa que eu quero falar para você nesta noite é que nós precisamos despertar. Despertar espiritualmente, despertar para a espiritualidade. Porque muitas vezes nós fazemos tanta coisa, mas geralmente coisas materiais, coisas efêmeras, coisas passageiras. Desculpe aqui usar, é que veio à minha mente agora. Será que o Gugu imaginava que ele ia subir no telhado e cair? E às vezes alguém pode dizer assim, mas o cara tem dinheiro, o cara é rico, por que não pagou um profissional para fazer isso? Quem pensou isso? Levanta a mão. Como vocês gostam de julgar os outros, não? Mas deixa eu contar uma coisa que você não sabe. É uma cultura americana, é uma tradição. Tem que ser o pai de família para colocar, não pode contratar ninguém. Entendeu? É uma tradição americana de colocar a guirlanda na janela do sótão.
Inclusive, eu fiquei sabendo também, eu também pensei o que vocês pensaram, viu? Eu confesso aqui. Mas o professor de inglês, estou fazendo inglês. O professor de inglês, ele morou lá 14 anos, então ele estava explicando. Eles até dizem que chamam a gente de não inteligentes, né? Para não dizer outra coisa, fala, vocês brasileiros não são muito inteligentes, porque vocês constroem uma casa, fazem uma laje e colocam um telhado assim, que uma pessoa tem que andar agachado. Lá nos Estados Unidos eles fazem sótão, eles fazem um telhado assim e fazem um cômodo lá em cima, entendeu? Fazem um cômodo lá em cima, um quarto, um escritório, eles aproveitam aquele espaço, e ali tem que ser posto uma janela, e nessa janela é que se coloca a guirlanda, próximo, né, um pouco antes do Natal. É uma tradição, e ele foi fazer isso, e aí ele acabou caindo. Mas o que eu estou querendo dizer assim, será que imaginava? Não. Uma pessoa com dinheiro, uma pessoa famosa, mas vai subir numa escada e cai. Então, você que está aqui nessa noite, todos nós, despertemos para a espiritualidade. Entendamos que nós precisamos nos preocupar com a vida espiritual, porque a vida material, a vida física, ela é passageira. Ninguém aqui vai ficar para semente. É óbvio que ninguém levanta de manhã e fala, será que é hoje que eu vou morrer? Ninguém fica pensando nisso. Você levanta e vai trabalhar, vai cuidar da vida. Mas de vez em quando a gente tem que parar para pensar. Hoje, muita gente está sendo velada agora, mas de manhã estavam vivos. Mas e aí? As preocupações, os sonhos, as aspirações que eles tinham, acabaram sem nada. Então nós precisamos despertar, todos nós precisamos despertar para a espiritualidade. Versículo 2 e 3, e me perguntou, o que você está vendo? Respondi, vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Então a visão que ele tem é de um pequeno mecanismo, onde havia uma espécie de um vaso, um recipiente, aonde havia óleo, e havia caninhos que ligavam esse recipiente às lâmpadas. Quando fala lâmpada, não é isso aqui, eram lâmpadas a óleo, tipo lamparinas. Então esse azeite que descia, ele mantinha aquelas lâmpadas acesas. É isso que ele estava vendo. E ao lado de tudo isso havia 2 oliveiras. Daqui a pouquinho eu vou explicar. Perguntei ao anjo que falava comigo, o que significa isso, meu senhor? Ele disse, você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Aí começa, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então o que Deus está dizendo aqui, como eu disse, Zacarias foi levantado, assim como Ageu e Malaquias, para motivar o povo, para incentivar o povo a reconstruir a cidade, posteriormente a reconstruir os muros. E me permita ser um pouco atrevido agora e dizer que Deus está me levantando nesta noite como um profeta. Eu falo isso com humildade e temor e tremor, mas Deus está me levantando como um profeta, dizendo para você, é tempo de reconstruir. Eu vou te ajudar a reconstruir, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito. Então nós vemos aqui esse cenário de reconstrução, e Deus dá essa visão tão linda para o profeta. O governador Zorobabel, quem sabe, estava preocupado. Todo líder se preocupa quando a missão é grande. Não é fácil quando você tem uma missão a cumprir. Agora observe, o recipiente estava na parte superior. Atente para isso. A tua renovação e a tua esperança vem lá da parte superior, vem lá de cima, vem lá do céu.
Às vezes você está buscando nos seus pares, nos seus semelhantes. Infelizmente, algumas pessoas buscam até no profundo das trevas, buscando através de demônios. Ninguém busca demônio, mas às vezes a pessoa não sabe, está mexendo com demônios e não sabe, e fica indo a lugares para tentar uma ajuda, um auxílio, e às vezes está buscando lá embaixo, nas partes mais baixas da terra, ou então está procurando nos seus semelhantes, nos seus pares, nos seus iguais. Então você não tem que procurar nas profundezas e nem na horizontal, a tua direção tem que ser na vertical. É Deus quem vai te ajudar. Você crê nisso? É Deus quem vai te ajudar. Interessante, queridos, que esse azeite descia, mantinha as lâmpadas com vida acesas, e essas duas oliveiras, e foi isso que Deus falou ao meu coração: fala para quem ouvir, fala para o meu povo, que essas duas oliveiras representam um tempo de renovação e um tempo de esperança, porque a oliveira é símbolo disso. Eu já trouxe mensagens em tempos passados sobre isso. Uma das muitas imagens ou figuras que nós temos na Bíblia que representam a oliveira como renovação e esperança é a história de Noé. Quando Noé solta um corvo, ele está na arca, as águas do dilúvio baixaram um pouco, ele solta um corvo, e o corvo não volta, porque o corvo, ele é uma ave tanto que come cereais, como que também come carne. É uma ave carnívora. Se ele acha cereais, ele se alimenta de cereais, mas se ele não achar, ele vira uma ave de rapina, igual um urubu. E o que tinha nas águas do dilúvio? Cadáveres não faltavam. As águas baixaram, os corpos começam a aparecer. Então o corvo achou comida à vontade. Ele dormia em cima de um corpo, comia aquele corpo. Para que voltar para a arca? Noé espera mais um pouco, mais um tempo, aí ele solta uma pomba. Ela volta, porque ela não acha lugar para pousar, e pomba não come carne. Então ela volta para a arca. Noé espera mais um pouco e solta novamente uma pomba, e de repente ela volta com o bico, no seu bico, contendo uma folha de oliveira. Por quê? Porque a oliveira é a primeira, vamos dizer assim, vegetação que se renova depois de uma enchente, depois de uma queimada, qualquer tipo de destruição que houver numa floresta. A oliveira é a primeira que começa a se renovar. E quando Noé vê aquela pomba com um raminho de oliveira, a gente vê isso nos desenhos, né? A pombinha com aquele galinho no bico, ele então se enche de esperança. Logo esse dilúvio vai acabar e nós vamos voltar para a terra. Então me permita mais uma vez me atrever e dizer para você: Deus te trouxe aqui nesta noite para falar para você: eu vou renovar a sua vida. Eu vou renovar áreas da sua vida que estão em ruínas, em frangalhos. Muitas vezes, às vezes nossas emoções, tem horas que você fala: não sei como eu consegui levantar da cama. Tem horas que é tão difícil você falar: se eu pudesse ficar na cama. Às vezes até pode no final de semana, mas chega na segunda-feira, não tem jeito, tem que levantar. E às vezes você vai se arrastando, não fisicamente, mas com seu coração tão abatido, porque a vida, ela nos surpreende mesmo. Temos momentos bons, temos momentos difíceis, mas esse cântico de hoje, aliás, você viu da dança, né? Fala do coração ressuscitar. Parece que tem hora que o seu coração quer parar, mas Deus vem e faz igual elas faziam umas com as outras.
Ele põe a mão e vai trazendo vida. Traz vida para você, né? E nós acabamos de cantar também: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Ou seja, em toda e qualquer circunstância, eu não perderei a minha fé. Amém? Mas não é fácil. O discurso é até bonito, mas na prática não é fácil. Mas quem vai te renovar, lembra, o recipiente vem da parte superior, não vem de você. Deus está sobre você, e Ele está nesta noite emanando renovação e esperança para a tua vida. Amém? Vamos aplaudir a Ele e glorificar o seu nome. E Deus me ordenou dar 4 palavras proféticas nesta noite. A primeira delas, o versículo disse: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Então eu quero te dizer que a renovação e a esperança não virão através de ações humanas, mas pela ação sobrenatural do Espírito de Deus. O Espírito de Deus estará agindo na sua vida hoje aqui. A segunda palavra profética, olha que lindo, olha que versículo lindo, versículo 7, diz assim: quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe. Deus abençoe. Que versículo intrigante. Eu vou ler de novo, acompanhe aí. O profeta está falando com a montanha. Que montanha? A montanha de problemas, a montanha de dificuldades. Está falando para a montanha: quem você pensa que é? Ó montanha majestosa. A dificuldade deles era reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Quem você pensa que é? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Montanha é alta, planície é reta. O que Deus está querendo dizer? Aquela montanha seria removida. E Deus está removendo montanhas da sua vida a partir de hoje. Ele colocará a pedra principal aos gritos e Deus abençoe, Deus abençoe. Isso é muito forte. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, baseado nesse versículo: Deus é maior do que qualquer obstáculo. Eu não sei quais são as suas barreiras, quais são os seus obstáculos. Deus é maior. É um jargão já conhecido de todos nós, mas vale aqui. Não diga para Deus que você tem um grande problema. Diga para o problema que você tem um grande Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A montanha se tornará uma planície. Esse grande problema que está à sua frente vai ficar retinho e você vai conseguir passar. Outra coisa, detalhe importante: Ele colocará a pedra principal. Estamos falando de reconstrução. A pedra principal, também chamada de pedra angular, era uma pedra que tinha que ser perfeita. Ela que tinha que estar no esquadro certinho. Às vezes ela era natural e às vezes ela tinha que ser trabalhada, polida, talhada. Por quê? Que essa pedra de esquina, ou pedra angular, ou pedra principal, é que daria a reta, o padrão para as demais. Se ela fosse torta, tudo sairia torto. E eu quero mostrar para você que nós temos que ter uma pedra principal, e ela tem nome. Olha o que diz Efésios 2, do 20 ao 22. Observe isso: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Só abrindo um parênteses, Deus falou comigo, falou no meu coração,
nesses dias que eu estava lendo esse texto, até por uma outra situação, não pela mensagem, mas olha, fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tem gente que hoje fala assim: o negócio é pregar só o Novo Testamento, os profetas não valem mais. Como não? É a palavra de Deus. Então, fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. Sabe por que às vezes a tua vida está torta? Porque quem sabe a pedra principal é você. Quem sabe a pedra principal são ensinamentos que você recebeu dos seus pais. Quem sabe a pedra principal da sua vida são doutrinas que você recebeu de religiões. Mas eu te convido nesta noite a colocar Jesus como a pedra angular na sua vida. Amém? Olha o que diz a sequência: no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Então, você vai colocar Jesus na sua vida como pedra principal, e aí sua vida vai ser construída na retidão de Jesus, e você se torna um santuário santo no Senhor. Versículo 22: nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Oh, coisa maravilhosa! Às vezes as pessoas falam assim: mas esse povo fica cantando, pulando, bate palma. É o Espírito de Deus se movendo em nossas vidas. Eu orei logo na primeira oração por óleo fresco e vinho novo. Talvez a pessoa fale: nossa, eles vão beber vinho aqui, mas crentes que não bebe. Não é literal. Óleo na cabeça, nós cantamos, né? 1000 graus de unção. É a unção de Deus sobre nós. E o vinho na alegria, o vinho na Bíblia tem símbolo de alegria. Então o que é vinho novo? Deus vai trazer ao teu coração uma alegria nova. Tem gente que vai sair daqui nesta noite dizendo: que engraçado, estou sentindo algo no meu coração que não tem explicação, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Deus vai te fortalecer com a alegria dele nesta noite. Aleluia. Agora ele diz assim: ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Isso aqui fala o seguinte: você não estará sozinho. A bênção que você vai receber hoje aqui, a partir de hoje aqui, muitos se alegrarão com você. Primeiro, você vai receber uma ajuda espiritual de pessoas que têm fé. Observe os nossos cânticos. Você que nos visita, não pense que está tudo bem com a gente, não. Os irmãos aqui, já falamos, estão com a irmã numa situação difícil, mas cantaram, não cantaram? Cantaram. Eu tenho certeza que um dos cantos que mais mexeu com eles foi o: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, não é? Porque é isso mesmo. Nós queremos que Ele faça, mas se porventura Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque minha fé não está firmada nas coisas que Ele pode fazer. Eu aprendi a adorar a Deus pelo que Ele é, independente do que Ele faz. Então, nós não estamos sozinhos. Observe, isso nós fazemos entre nós. Deus te abençoe, Deus te abençoe, vai na fé, Deus te abençoe. Então, há apoio antes do processo, há apoio durante o processo, e há apoio, alegria, júbilo quando a bênção vier sobre a tua vida. Nós vamos nos alegrar com o Senhor dizendo: você está feliz porque você foi curado? Você está feliz porque sua vida foi transformada? Você está feliz porque seu casamento melhorou? Você está feliz porque recebeu a bênção que você queria? Deus te abençoe, porque tem mais bênçãos para vir para a sua vida. Não é só essa não, tem mais bênçãos de Deus para a tua vida. Aleluia. Por isso que esta é uma noite de renovação e de esperança. Amém.
Versículo 8 e 9, a terceira palavra profética. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Eu quero dizer para você, essa terceira palavra profética é uma questão de honra para Deus, que você consiga terminar o que você começou. Você lançou os fundamentos desse sonho que você está tentando fazer, desse algo que você está tentando adquirir, conseguir, obter, conquistar. Eu não sei o que é, de repente é algo da família, é algo profissional, é algo ministerial. Eu não sei qual é o teu sonho, qual é o teu projeto. Você começou, mas de repente vieram circunstâncias, de repente veio um tempo de ruína, veio um tempo de escombros. Mas Deus está dizendo: a mão que começou vai terminar, porque é uma questão de honra, que o meu poder seja manifesto na sua vida, para que as pessoas saibam que eu estou com você. Quem sabe você é até aquela pessoa que começa uma coisa e não para. Tudo que você começa, daqui a pouco no meio do caminho você para. Talvez você está dizendo: não, pastor, eu sou dessa pessoa, eu começo uma coisa, eu começo um curso, não termino, paro. Eu vou fazer regime, começo e paro. Eu vou fazer exercício, começo e paro. Eu começo alguma coisa, daqui a pouco eu paro. Há alguma coisa que está travando a sua vida. Mas qual é a palavra de hoje? Tempo de renovação e esperança. Deus está te renovando emocionalmente, inclusive nesta noite. Você vai ficar admirado, admirada, a partir de amanhã, falar: nossa, mas eu estou com uma fé, eu estou com uma esperança. Por quê? O recipiente está derramando azeite, a unção está vindo, o vinho novo está sendo derramado. Então essa é a terceira palavra profética, uma questão de honra. Você começou, você vai terminar, você vai alcançar o que você estava pretendendo fazer. Quem sabe é coisa que você parou há anos. Talvez você nem se lembre, está vindo isso ao meu espírito. Talvez você nem se lembre, não se lembrava de algum projeto que você tinha na sua vida. Mas nesta noite, a partir dessa noite, Deus vai renovar isso, e você vai conseguir fazer. Você crê nisso? Você recebe isso? Então aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome por isso. Aleluia. Glória a Deus. E a quarta e última palavra profética, olha que lindo: pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor, que sondam toda a terra. Essas palavras proféticas são tão interessantes. A gente lê a primeira vez assim, parece que não tem muito sentido, mas quando a gente vai estudar, vai se aprofundar, tem coisas tremendas. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas. O que é desprezar o dia das pequenas coisas? Quando você está reconstruindo o casamento, por exemplo, nós já queremos ver aquele casamento aonde está aquela linda mesa posta. De repente o casamento está assim, está meio complicado. O casal não está se entendendo muito, estão falando de separação, se não estão falando, um está pensando. Mas aquela mesa, aquele café da manhã, tomando aquele café, esposo e esposa, conversando pacificamente, os filhos correndo pela sala, aquele ambiente de paz e alegria. É isso que você imagina. Mas para chegar a isso, às vezes vai ter que ter um momento das pequenas coisas ainda. Antes de chegar nessa perfeição, quem sabe vai ser aquele sorrisinho de canto de boca. Nem é uma gargalhada, nem é um sorriso, mas é um pequeno sorriso de canto de boca que um vai dar para o outro, que quem sabe há tempos não se fazia. Mas às vezes a questão é financeira. De repente aquela continha, o valor é pequeno, mas conseguiu pagar, porque não pagava.
De repente é uma questão de saúde, é aquele movimento pequeno que faz com a mão que não conseguia, com o pé que não conseguia, quem sabe há um esforço físico que não conseguia fazer, de repente agachar. Mas quando nós estamos no processo, é normal a gente desprezar isso. Quando eles estavam ali pegando o monturo, porque imagina, tudo aquilo em ruínas, e de repente eles pegando uma pedra, tirando daqui, carregando. Aí eles olham, tudo destruído, e vem aquele: que adianta estar removendo essa pedra? Uma pedrinha de nada no meio de tanto escombro. Eu acho que não vai adiantar nada. Aí o profeta vem e diz assim: aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal ali fazendo a obra. Não despreze as pequenas coisas. A gente trabalhou muito com restauração, trabalha com restauração de pessoas, de casamentos. E eu sempre falo para as pessoas, quando estão no processo, quando uma pessoa está na UTI, às vezes em estado de coma, um dedinho que ela mexer pode significar muita coisa. Eu já vi, vocês já devem ter ouvido, visto, quem sabe, situações. Aconteceu há muitos anos aqui em São Carlos. Um jovem, aliás, ele foi membro aqui. Eles tiveram um acidente, também estava em 7 dentro de um carro pequeno. Tinha gente um por cima do outro. E foram fazer uma curva e o carro capotou. E alguns foram lançados fora do carro, inclusive esse rapaz. E ele ficou em coma. Não sei se os irmãos mais antigos vão se lembrar. A gente chamava ele de Carlão. E ele estava ali à base de aparelhos. E os médicos disseram: olha, ele não dá mais sinais de vida, nós vamos ter que desligar os aparelhos. Se ele desse pelo menos um sinal de que ele ainda está vivo, a gente não desligaria, mas porque é complicado, é um gasto que fica ali mantendo uma pessoa respirando por aparelhos. Eu não me lembro, se não me engano, alguém fez uma oração, um grupo de alguma igreja fez oração por ele. E quando os médicos foram para desligar o aparelho, uma lágrima escorreu do olho dele. E o médico olhou e viu: não, esse rapaz ainda tem vida. Ele não responde, mas ele está com vida. E aí não desligaram o aparelho, continuaram o tratamento, e ele se recuperou. Hoje é pai de família, vive aí. Eu encontrei ele em algum lugar, algum tempo atrás aí. Serve ao Senhor. Aliás, se tornou até pastor. Hoje ele é um pastor. Mas observe, lacrimejar, a gente lacrimeja o tempo todo, né? Mas aquela pequena lágrima que escorreu salvou a vida dele. Por quê? Porque para quem está em coma, uma lágrima escorrer na face significa uma grande coisa. E depois que ele voltou a si, ele disse: olha, eu escutava tudo que as enfermeiras falavam, os médicos, meus familiares, tudo que eles falavam, eu ouvia nitidamente, e eu ficava gritando, mas lá dentro dele, a alma dele gritando: ei, eu estou vivo, não desliga não. Porque ele tinha ouvido que se desligasse o aparelho, a vida dele acabava. E ele então, naquele momento que a lágrima escorreu, ele falou que foi um momento que ele gritou muito alto: ei, não desliga não, que eu estou vivo ainda. E o corpo dele reagiu, escorrendo uma lágrima. O que eu estou querendo dizer para você é: às vezes você quer grandes coisas, calma, antes de chegar para as grandes coisas, às vezes as pequenas coisas vão começar a acontecer na sua vida. Mas se você desprezou, o Senhor está dizendo: mesmo para quem desprezou, vai vir o tempo da alegria, porque a pedra principal está aí nessa situação, e a pedra principal se chama Jesus. E eu louvo e glorifico a Ele, e aplaudo a Ele como Ele merece ser aplaudido.
Você pode ter desprezado o começo do tempo da renovação e da esperança, mas se alegrará quando você ver a obra concluída. E Deus vai concluir essa obra que começou na sua vida. Encerrando diz: então ele me disse, estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, inclusive sobre você. Por favor, se coloque em pé. Eu quero orar com você. A equipe de louvor pode se posicionar, por favor. Esse é um momento importante, é o momento da oração. Nós vamos cantar mais de ti, menos de mim. O que significa menos de mim? Menos de confiar muito em mim. A gente erra 2 vezes quando confia muito na gente mesmo. Você se ensoberbece, você se orgulha e se acha o tal, a tal, e isso é ruim. E de repente, quando o problema vem, você também se abate, se sentindo um nada, sem nenhum valor, sem nenhuma importância. Então uma hora a gente está se ensoberbecendo, outra hora está se depreciando. Então fica esse altos e baixos. Por isso que nós vamos cantar mais de ti e menos de mim, porque o recipiente está na parte superior. Vamos cantar ao Senhor e vamos orar.